Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Mas há coisas engraçadas. Eu quando vou ver o espetáculo e me sento na plateia misturado com o público, já aconteceu isto em 2 espetáculos em que eu... E nunca assisti isto em nenhum espetáculo meu ou noutro espetáculo em que há pessoas que estão a dizer o texto com a sílaba. Ah, que giro, como se A fosse completar o John Bon Jovi a cantar Exato. um concerto. Às vezes só nos apetece estar em casa. Outras vezes apetece sair, ir de férias para uma ilha, sei lá, para as Canárias ou as Bahamas. Definitivamente as Bahamas. Bem, a propósito, estar em casa e definitivamente as Bahamas são 2 criações de Ricardo Neves Neves em cena no Teatro Variedades, em Lisboa. Ambas se passam numa sala e ambas carregam a sua marca, um teatro que conjuga o absurdo, o humor, a música e a emoção. Ele regressa ao convidado extra, mas não vem sozinho. Com ele vem Sílvia Filipe, a protagonista única de Estar em Casa, um espetáculo vibrante e inesperado, baseado nos textos e na poesia de Adília Lopes, onde a música e a palavra se cruzam num retrato poético da vida cotidiana. Vamos conhecer melhor a versátil Sílvia Filipe e reatar a conversa com o Ricardo, a quem interessa um teatro que não se limita a representar o real, mas que o interroga e que, ao mesmo tempo, acolhe o humor e a ternura como formas de resistência. Olá Sílvia e olá Ricardo, bem-vindos, obrigado por terem aceitado este meu convite. É sempre um grande prazer falar com vocês. E vou começar por apresentar, que ninguém conhece o Ricardo Neves. Sim, sim. Não, só porque ele está mais aqui batido, este algarvio que nós gostamos tanto e que também estudou música, é muito importante ter isto. O teu pai tocava piano, não era? Sim. E a parte da música é muito importante para ti, ainda bem. Tens esta grande ligação a Lolé, muitos espetáculos e muitas formações também lá, o que é muito importante, esta descentralização obrigatória. Na verdade, um dos principais parceiros, ou talvez o principal parceiro do Teatro do Elétrico, é a Câmara Municipal de Lolé e o Cineteatro Loletano, onde continuamos agora a fazer parte daquela programação. 17 anos do Teatro do Elétrico, já têm uma casa ou ainda não? Olha, venho todos os anos aqui dizer-te que não e que aceitamos sugestões, ideias e ofertas de mecenas. Podem dar-nos só a porta de entrada e o resto a gente constrói. Mas sim, precisamos. Tu estavas num espaço que estava o contrato a acabar e que tinhas de ter que largar, acabaste de largar? Sim, era um apoio da Câmara Municipal de Lisboa. Entramos no Polo Cultural Gaivotas Boa Vista, onde tínhamos um escritório onde podíamos fazer os ensaios e estivemos lá 5 anos, 6 anos, à volta disso, ou talvez mais. Mas eu percebo que as companhias têm de rodar, há companhias novas a serem formadas e que também precisam desse apoio. Bom, na minha opinião, há também o benefício de uma cidade ter um conjunto grande de companhias e uma vida cultural vibrante. Isso também se tem que traduzir em responsabilidade, eu acho. Sim. E o facto de haver dar os meios e ver os meios, não é? Exatamente, ou seja, nós ao mesmo tempo somos uma companhia que daqui a nada temos 20 anos e temos um orçamento limitado, e a minha opção, e é verdade, eu também tenho que assumir essa responsabilidade, a opção de destinar os nossos dinheiros e os valores tem sido sempre direcionado para os espetáculos. Sim. Portanto, custa-me muito saber que existem companhias que têm, enfim, uma facilidade ao acesso de alguns espaços, e que não precisam de fazer um investimento grande. Isto é porque, Ricardo, cunhas, amizades e não sei, às vezes tem a ver com um historial, às vezes tem a ver com um historial maior, ou seja... São mais antigas e com provas dadas. E ao mesmo tempo que eu há pouco disse, somos uma companhia que daqui a nada tem 20 anos, também pode ser encarado como somos uma companhia que nem sequer tem 20 anos. Porque há companhias em Lisboa que têm 50 anos, 40, 60 anos, claro. 40 anos, e eu percebo que... Sim, mas a antiguidade não é necessariamente... Que seja dado prioridade. Sim. De qualquer forma, há tantos sítios em Lisboa, apesar de tudo, Lisboa é uma cidade grande, com património. Sim. E enfim, tenho alguma pena que esse património não esteja a ser pensado, e obviamente também não excluo outras carências que a cidade tem relacionado com habitação, etc. Mas também irias para, por exemplo, o Elétrico nasceu na Amadora, por exemplo. Com tanto irias unicórnio. Para outro, exato. E irias para outro município na boa, ou não? Iria para, sim, ou seja, qualquer sítio que nos ajude a fazer um teatro mais sólido e que nos dê alguma estabilidade, sim, iríamos sem dúvida nenhuma. Foste ator uma década e não és ator já há uma década ou um bocadinho mais. Tens saudades? É verdade, olha, fez 10 anos que... Mas na verdade eu fiz para aí há 1 ano e meio um filme que era ainda do Jorge Silva Melo, que foi, entretanto... Artistas Unidos. Artistas Unidos, foi assumido pelo João Meireles a direção desse filme.
e foi a última coisa que fiz como ator e também com grande respeito e saudade Palco nunca mais. Jorge Silva Melo. Sim. Palco está-me a dar cada vez mais medo, cada vez mais saudade, mas também cada vez mais medo. Pois é. Seres encenado por outro? Não é tanto o ser ensinado por outro, é um género de músculo que se calhar já não ia. Olha, lembro-me daquela imagem do filme Kill Bill, em que a Beatrix Kiddo teve não sei quanto tempo em coma, 4 anos em coma, e às tantas acorda desse coma e não sabe andar. Pois. E às vezes sinto-me um bocadinho como esse género de coma, ou seja, tive tanto tempo sem trabalhar como ator que... Mas não é um bocadinho como andar de bicicleta, depois retomas rapidamente, renovas? Não sei se é como andar de bicicleta, mas ao mesmo tempo eu também às vezes, como quando estou a encenar, também há ali um bocadinho de... Mas é isso que eu ia dizer, tu não saíste do meio, não é? Tu estás ali um bocadinho, e às vezes tens que exemplificar, pronto, fazes um bocadinho esse papel também. Sim, assumo, às vezes faço estar do lado lá. A cantiga dentro da minha cabeça também. E pronto, há ali um pequeno exercício que ainda vou fazendo, de qualquer forma dá-me medo. Este projeto Teatro e Cidadania é com o José Leite? Sim, agora tem sido o José Leite a assegurar. Sim. Era o teu assistente de encenação, aliás, neste ele é Estar em ator, Casa. é um ator fantástico. E é um... Isto funciona em Lolé? Isto é o quê? Olha, Teatro e Cidadania é um projeto que nós já temos há vários anos. Começou com a escola secundária onde eu andei, a escola secundária Doutora Laura Aires, e entretanto começámos também a fazer noutras escolas do município de Lolé, que foi fazer a ligação entre a disciplina falecida ou quase falecida disciplina de cidadania, e começámos a levar alguns textos ou filosóficos ou relacionados com questões sociais e olha, dou-te um exemplo, fizemos as cartas de Damasco da Ana Lázaro, que foi uma troca de correspondência entre a Ana Lázaro e uma miúda, adolescente da Síria. E é muito engraçado nós percebermos, e na altura esse texto que foi escrito foi na altura do conflito da Síria e toda a crise humanitária da Síria. Tremendo. E esse texto que estava em cima da mesa para ser feito, entretanto, rebentou a guerra na Ucrânia e nós achámos que esse texto conseguia também, de qualquer forma, fazer a ligação com a realidade da Ucrânia e agora a questão da Palestina, etc. E percebermos que, mesmo num contexto de guerra, mesmo num contexto de sofrimento profundos, e de insegurança e enfim, todas as coisas que nós vemos na televisão, as pessoas continuam a sonhar e continuam a pensar no seu futuro e a ter desejos para a sua vida e até ser banais, comuns, dizer coisas e dizer graças e ter sentido de humor mesmo nesse tipo de contextos. E às vezes aquela ideia do outro lá longe vive uma realidade que não me interessa é uma coisa que nós... mesmo com resultados relativos queremos combater. Até porque neste mundo globalizado que nós vivemos, as guerras passaram a ser aqui à porta, já afetam toda a gente, até na economia e tudo. Engraçado porque as artes têm de facto um papel muito importante nisso, o contexto em que vivemos e o que é que ainda podemos fazer e não estar derrotados também, não nos sentirmos tão derrotados logo à partida. Falaste da Ana Lázaro, era a mesma do Anel do Unicórnio? Exatamente. Pronto, aliás, onde vocês já tinham colaborado os dois. Exatamente. Já. Porque tu também entraste no Anel do Unicórnio, nessa exatamente, ópera para crianças, tu e do Martim Sousa Tavares. Foi. Tiveram cá a falar disso. Acho que foi a única, não foi ela na Reconquista, não. Não. Foi, não, a Reconquista da Olivença também entras, também és contigo. Também. Era a rainha, era a atriz principal do espetáculo. Era a rainha. Aquelas roupas. Não era a principal, vá. Não, era a atriz principal do espetáculo. Foi muito premiada. Era a distribuidora de jogo, como eu costumava chamar. A rainha era a distribuidora de jogo. É outra peça extraordinária que eu, de facto, adorei. Tem tido uns trabalhos fantásticos. A Sílvia, então... Sílvia, tu vens de uma aldeia aqui ao pé de Mafra? Santo Isidoro. Que se chama-se assim? Santo Isidoro. E é perto de Mafra, não é? Para aquela região Saloia, zona Saloia. Pertence ao concelho de Mafra, fica a 8 km de Mafra, mas mais perto da Ericeira, a 4 km da Ericeira. E é perto da Sobreda e daquelas do João Franco, ou José Franco? Zé Franco, Sobreiro. Sobreiro e Achada. É pertinho? É muito pertinho. Santo Isidoro, não sabia, já escrevi. É Santo Isidoro. Ela vem de uma aldeia, disseram-me, já não sei quem, acho que foi no Variedades, disseram-me isso, uma aldeia ao pé de Mafra, para uma família muito tradicional, muito religiosa. É, Santo Isidoro, exatamente. Aliás, Teatro, diz. Aliás, religiosa, isto só para dizer que a religião na minha vida nunca teve, quer dizer, teve algumas coisas, há sempre a ideia do pecado e da culpa que nunca é bom. Sim. Mas também foi através da religião, a religião é vivida de uma forma muito
muito natural. E então, os grupos de jovens religiosos são também os que organizam as festas e os saraus de Natal, como organizam depois as músicas da igreja. E então, a minha aproximação sempre a esta parte cultural estava tudo misturado, a religião e a parte da festa. Claro. E nunca foi uma coisa... Bem, também muito devido, se calhar, à forma como os meus pais viviam a religião. O meu pai... O teu pai vive em Évora, neste momento? Não. O meu pai vive eles vivem todos em Santo Isidoro. Toda a gente mora em Santo Isidoro, exceto a minha irmã, a família da minha irmã. Mas sempre foi uma pessoa que sempre gostou muito, foi um menino que teve uma educação, foi dos escolhidos para ir estudar para um seminário. Passou pelo seminário. E então o que seminário dava menor, na altura, era calhar, um bocadinho para catrapescarem pessoas, vocações, mas para quem depois não seguia, que foi o caso do meu pai, que depois, pronto, saíram, quando perceberam que tinham interesse por namoraditas e tal, enfim. Sim, não tinha vocação. Ou melhor, tinha vocação para outra coisa. Mas tinha o benefício da formação. Claro. Que acabavam eram letrados. Eram muito letrados. O meu pai teve latim, teve... Antigamente era mesmo assim, ou para o exército ou para o seminário, era onde as crianças, às vezes, de meios mais pobres ou mais carenciados, iam para... Exatamente. Tinham formação e era uma promoção para aquelas famílias. Foi do lado muito positivo da igreja, era nisto. Portanto, o meu pai foi um dos privilegiados, quase, dos meninos escolhidos para irem estudar e, portanto, que lhe deu este gosto pela parte cultural. O meu pai canta muito bem, mas nunca teve formação nenhuma, mas deu-lhe ali uma abertura de pensamento. Sempre foi ele que trouxe depois para Santo Isidoro os Bernardos Santarenos e todas estas coisas, este gosto. E era ele que ensaiava. Tens de fazer um espetáculo, o teu pai a tocar e o pai dela a cantar, e assim faziam um espetáculo dos pais. Chamado dos pais. O pai já existe. O meu pai, infelizmente, neste momento não está um pouquinho... ainda está debilitado um pouco, mas vamos esperar que agora a coisa melhore um pouco. E como é que uma miúda que veio de Santo Isidoro depois vai viver no Bairro Alto, se viveste no Bairro Alto, que é o oposto da agitação e da... Eu costumo dizer que a minha vinda para Lisboa foi assim nascer outra vez. Foi uma coisa um bocadinho brutal. Foi brutal, porque eu vim para Lisboa sem conhecer absolutamente ninguém, mesmo. Vim para um quarto alugado, comecei por dormir na despensa de uma senhora. É extraordinário. Pois foi a Dona Herculana, que a história é muito engraçada. Eu vinha para a casa da Dona Augusta, uma senhora, um quarto que me arranjaram, mas eu vim. Era uma senhora alentejana que tinha enviuvado há pouco tempo e que tinha ido para o Alentejo com a morte do marido e que nunca mais se lembrou que era a altura de eu começar as aulas, que era setembro, no conservatório. E eu chego com os meus pais para ir para o quarto e vem... Lisboa também é uma aldeia, não é? Claro, nos prédios. E venho, toca a campainha, a vizinha de cima, que era a Dona Herculana, ouviu. Mas a Dona Augusta não está cá. Mas achou-me graça. Porquê? Porque a Dona Herculana era uma, como é que se diz? Corista, sim. Do Parque Meyer. Pronto. Uma mulher linda de olhos verdes, mas que já tinha 70 e muitos na altura, e que me achou muita graça por eu vir para teatro. Exato. E então, era uma... Gira, apoiarem-se uns aos outros, muito naquela gira. rama. Não, ela, para vir ao contrário da Dona Augusta, que nem pensar ter lá mais a casa, a Dona Herculana alugava sempre um quarto. E só alugava a homens. Deus me livre, mulheres muito complicadas, não quero cá nada, sempre a correr de um lado para o outro, a lavar as cuecas, era isto. Ela diz, não, só aluga homens, são muito mais fáceis. Mas achou-me graça. Pronto. Disse, bem, eu tenho o quarto alugado, mas tenho lá uma despensazinha que tem um divã. Se a Sílvia quiser ficar enquanto a Dona Augusta não chega. Aparece, sim. A Dona Augusta não chega. E eu lá fiquei, porque simpatizámos muito uma com a outra. Uma mulher, por acaso, se calhar já deve ter morrido, imagino. Mas pronto, mas foi. Mas não deixou de ser muito violento, portanto, porque não conhecia nem ninguém. Brutal, exato. Nem na escola, nem no conservatório, nem professores, nem colegas, nem nada. Eu parecia mesmo não sei, era... Um extraterrestre. Foi um novo mundo, um extraterrestre, mesmo. Silvia, porque de onde é que te veio este fascínio pelo teatro? Exatamente pelo meu pai. Que sim, ok. Exatamente pelo meu pai. E eu acho que desde pequenina na escola primária, naqueles resumos, naquelas avaliações que os professores fazem sobre nós, que era em papel ainda, não é? Havia sempre atividades que mais gosta.
cantar, dançar, fazer jogos e teatros. E a minha mãe, que se queixa a vida toda, e a minha irmã, que é 6 anos mais velha, deu-lhes roubar as roupas, levava para a escola para organizar teatros. Com as roupas delas, que nos ficavam muito mais compridas e que dava para ser os vestidos de princesas e de várias coisas. E depois acho que tive a sorte das pessoas também irem reconhecendo isso. Porque eu ia fazer o teu talento. Sim. E o meu pai tirou eu nas provas para o Conservatório de Teatro, no Bairro Alto, fui a única candidata que levava o pai. Que levava um pai. Mas muitos levam, só que se cá não aparecem ou escondem. Não, o meu pai estava lá comigo. Tirou um dia de trabalho, meu pai, que não foi uma pessoa que nunca faltou, para ir comigo. Porque eu era mesmo... Era um pequeno Tarzan. Um pequeno Tarzan. Essa aposta deles em ti, não... Foi... Ela tem o mesmo jeito, vai vingar aqui. Foi. Há muitos pais, e então há 30 ou 40 anos não... Não. Aliás, a minha mãe... Ainda ficas como a dona Herculana. Exatamente. Com o quarto livre. O meu pai, acho que sim. Eu acho que a minha família tem gente muito talentosa. Já nas artes também? Nas artes, mas tudo assim em espontâneos. Uns escrevem muito bem, outros tocam, mas nunca sem ninguém aprender nada. Autodidatas, portanto. Eu fui a primeira geração a fazer, a ganhar formação. E acho que o meu pai também reconheceu isso e percebeu, porque era impensável, são tudo pessoas de trabalho, os meus avós. O meu pai costuma dizer, na minha altura não existia, as pessoas tinham famílias numerosas, 12 filhos, 8 filhos, 9, e não havia desemprego. Porquê? Porque era impensável, os filhos não iam estudar, mal começavam a crescer e começavam a trabalhar. A ajudar na casa, na lavoura, casa e na lavoura, claro, não havia... Ou na fábrica, onde fosse. E mas ele sempre foi um bocado um visionário. Ele sempre achou que era importante dar esse salto. E agora já tenho mais gente na família, já tenho... já é sobrinhas e assim? Já, olha, o Miguel Filipe, a Rita Filipe, muita gente que entretanto foi, felizmente, que se abriu aqui E as coisas são diferentes, vir a Lisboa era quase um dia, quem vinha a Lisboa tinha que se apanhar autocarros da Mafrense. Era quase a viagem à Patagónia. Hoje em dia temos pessoas que trabalham em Lisboa vão e vêm todos os dias. Sim, claro. A Silvia tem uma prima que é uma cantora lírica extraordinária, mais nova, com quem nós fizemos as Cortes de Júpiter no CCB. E também fez a formação no Conservatório. Exatamente, e é uma miúda muito talentosa. Onde é que ela cantora lírica? Ela está em França, em Paris, não é? Ela está no Conservatório de Paris, já deve estar a terminar. Não sei quanto. Sim, ela é extraordinária. Extraordinária mesmo. Isso já perguntei ao Ricardo, mas tenho que perguntar a ti. Que magia é que tem o teatro, Silvia? O que é que o teatro, em relação às outras artes, todas são importantes, todas são boas, cinemas, coisas, literatura. Sim. O que é que o teatro tem assim de especial que as outras não têm e que tu achas, só isto dá imenso valor a esta arte? O teatro, para mim, tem um lado quase ritual. Tem a ver com a questão quase do tempo em que as coisas acontecem. Porque fazer televisão ou cinema também é a mesma coisa. Eu não sei se tem a ver com a minha dificuldade, às vezes, por ser um bocadinho mais dispersa, ou por o facto de ser teatro e de haver ali fechar uma bolha que se cria de ritual que me permite... E o tempo de construção, assim, real, mas a própria construção está na base. Sim. A base para construir permite sempre, quer dizer isto porque também nunca fiz um trabalho com muito tempo em televisão, estas coisas, somos testados a níveis diferentes. Costumo dizer que não é mau, aliás, é bom para os atores também fazerem, por exemplo, televisão, porque é uma resposta que tem que ser muito rápida. Não há tempo para ir para casa a pensar naquilo. E no início, quando fiz televisão, fazia uma cena e acontecia-me uma outra vez ir para casa, ainda a passar a cena, a pensar como devo pensar, mas disparate, isto já está feito, já está gravado. É bom e é mau, tem que ser uma resposta muito rápida e testa-nos em coisas que também beneficiam o teatro, porque acho que os encenadores às vezes também tem que haver É bom também sermos assim um bocadinho espicaçados para dar uma resposta faz parte. rápida. Muito bem. Mas o teatro dá esse tempo de maturação e de pensar e de refinamento que para mim é muito bom. Silvia Filipe e Ricardo Neves, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo, já voltamos à conversa, até já.
E estamos a conversar com o Ricardo Neves Neves e Sílvia Filipe. Ele regressa para falar não de uma, mas de duas criações que tem em cartaz no Teatro Variedades. E ela é a protagonista única de uma delas. Estar em Casa, um espetáculo vibrante e inesperado baseado nos textos e na poesia de Adília Lopes. Muito bem, estamos aqui então a falar destas duas criações. Tu, como dizes sempre, eu gostei de lembrar isso, dizes sempre, um teatro não deve ser só para representar o real, mas que interroga as pessoas. E estas duas coisas interrogam muitas pessoas, o que é muito curioso. Sempre com a tua marca, Ricardo, do absurdo, do humor, da música, da emoção. Estar em Casa, então, está aqui no Teatro Variedades, até dia 11 de janeiro, um teatro baseado neste texto e nestas poesias de Adília Lopes, com textos dela, à exceção daquele texto da música do Meu Cão, da Madalena Inglesa, extraordinário. Vocês já tinham trabalhado, então, eu lembrei isto com o Anel do Unicórnio, esta ópera em miniatura, que tinha 3 cantores, o André Henriques, a Cátia Morezo e a Sílvia, e tinha só um ator, o André Magalhães, e a orquestra que é dirigida pelo Martim. Esta ideia do estar em casa, Ricardo, vem de 4 anos já, uma proposta também com o Martim Sousa Tavares, que depois não podia, por questões de agenda. Sim. E tu avançaste à mesma a fazer isto e arranjaste outro músico que tocasse ao vivo, que é uma coisa que tu gostas nos teus espetáculos. Sim, é uma coisa que eu valorizo muito porque existe depois uma ligação muito presente e desenvolvida com o próprio ator, ou elenco, ou neste caso uma atriz, e que acompanha o movimento e a dinâmica que não são sempre iguais, nem durante os ensaios, nem depois durante os espetáculos. E então o espetáculo, depois de estrear e na repetição, continua a crescer e a desenvolver-se, e ter música ao vivo pode acompanhar precisamente esse florescer dos espetáculos. Sim, o Estar em Casa começou, e na verdade o título, eu falo muitas vezes do Martim neste espetáculo, apesar do Martim não ter acabado de, enfim, não participa no espetáculo, mas o título foi escolhido por 2018, não é? Um livro dela. Sim, e podia ter sido qualquer outro título, porque quando nós nos propusemos a fazer o espetáculo ainda não havia uma dramaturgia fechada, portanto podia ser qualquer outro título de livro ou uma frase de Adília, ou podia ser qualquer outra coisa, e foi o Martim que escolheu o título deste espetáculo. Boa. Sim. E começa precisamente em 2021, quando li aquelas ficções da Adília a partir de personagens que já existem, que é uma coisa das gatas borralheiras e das becas neves. Sim, que é uma coisa que me agrada muito também, enfim, quando escrevi também desenvolver, é ou dar uma história extra a personagens que já existem, e aqui neste caso a Adília contou um bocadinho da história destas personagens depois daquilo que nós conhecemos, depois do final, do Viveram Felizes para Sempre, tirou-lhes a inocência e colocou estas personagens com um certo peso, com os pés no chão, ou seja, tirou algum brilho, o brilho da Disney, e colocou num lado também um bocadinho mais perverso, mais sexual, mais... Sim, mais rebelde. O que é muito giro. E é uma coisa, sabe uma coisa que eu gostei? Primeiro acho que tem tudo a ver contigo, mas ao mesmo tempo eu diverto muito a questão de... Tive aqui uma vez o filho de Helena Vaz da Silva, o Francisco, que tirou um doutoramento em os contos antigos, e tem 7 volumes, e é sobre Gata Borralheira, Branca de Neve, e ele diz, na origem estes contos têm quase 1000 anos, e eram contos para adultos, não eram para crianças, nunca foram para crianças, só com o Disney e os Grimm, e depois o Disney, é que suavizaram as coisas. Os Grimm têm mas zonas algumas mais negras. O livro já não. Que nós fizemos em 2023 também partia de... Ou seja, um espetáculo sobre canibalismo, mas tinha lá o Hansel e Gretel, tinha lá o lobo mau do Capuchinho. Sim, manda comer o coração dela, traz-me o coração dela para eu comer. Exatamente, ou seja, todas essas histórias que são contadas a crianças são de uma agressividade e as próprias imagens que sugerem são completamente sanguinárias. E nós contamos isto às crianças, ou deixamos-las sozinhas a ver estes filmes. Exato. E eles têm muita moral, lições de moral, mas também as pessoas eram outras, convém. Sim, era outro contexto, não era? Era mesmo. Isto vem de há séculos. Falo, porque, por exemplo, eu venho de uma aldeia em que havia, depois deixou de existir tanto, em que nós convivíamos com as matanças do porco, que é uma coisa, por exemplo, bárbara. Também, é bárbara, a palavra é esta. As crianças verem. Portanto, todas as crianças, quer dizer, há uma rudeza, um lado bruto. Ou matar das galinhas, matar dos perus. Era tudo normal. Portanto, quero eu dizer, só contextualizando, sim. Hoje em dia coisas que nos parecem impensáveis. Exatamente, chocam tem a ver com uma evolução e com uma consciência, claro, e com um refinamento da nossa consciência, que acho que é mesmo muito importante. Portanto, estou a fazer
Esta ponte, digamos assim, esta é verdade. ponte, as pessoas eram diferentes, há coisas que hoje são impensáveis e que não é preciso andarmos muito para trás, não é? Também tem a ver com isto, acho que sim, era tudo, o mais fraco morria. 40 anos. Há miúdos que não sabem, que estão no talho, não sabem que aquilo já foi um animal. De todo. Sim, um naco de carne e não sabem que há histórias muito conhecidas dessas, de miúdos que acham que o frango é aquela coisa sem cabeça e que tem as pernas agarradas ou uma coisa. Ou que quando viram um bacalhau espalmado em triangular, nunca viram, veem no oceanário um bacalhau a nadar e acham como é que é um peixe igual aos outros, mas mais comprido, como é que é possível. Acham estranhíssimo, que é engraçado. E como a forma como nós somos trabalhados. Isso perdemos a ligação ao campo, isso é perdemos a ligação à nossa educação. Mas é uma coisa estranha pensar como nós éramos treinados a brincar, por exemplo, com os coelhinhos, coisas fofinhas, pequeninas, umas bolinhas e com os pintainhos, e era normal depois comermos. Exato. Como os patos. Eu queria patos em pequenininhos pequeninos, que depois comia-se, e era normal. Ficava com eles, que é para arroz de pato no dia a seguir, mas eu já não quero saber. E os pais e os avós nem alimentavam isto. Eu lembro de nós gritarmos às vezes, quando começávamos a ganhar, ai, coitadinho do porco, e deles nos afastarem, porque diziam que os animais demoravam mais a morrer se tivessem pessoas com pena ao perto, era isto. Saiam daqui, saiam daqui que... Parece quase um fetiche, uma superstição. Coitadinho do porco. Exatamente. E eles afastavam, eu acho que era um bocado, não era pelo animal, era pelos próprios também que matavam. Claro. Mas é muito giro estas coisas, não havia não se abraçava a sensibilidade, não havia espaço. Exatamente. A Adília Lopes publicou o primeiro livro há 40 anos, o Super Mário também faz 40 anos, quem também fez 40 anos, definitivamente as Bahamas, também fez 40 anos o texto, e definitivamente quem fez a dieta dos 40 anos foste tu, Ricardo. Tu também estás com as pessoas, estão só a ouvir, não estão a ver, mas tu fizeste 40 anos, mudaste de vida, tu fizeste 30 mais 10, não fizeste 40? Fiz 30 e 10. 30 e 10, 30 IVA. Fiquei deprimido. Fiquei deprimido a brincar. Mas passou, mas de qualquer modo... Foi a idade que mais me custou a fazer. Não estavas preparado, é só para dar. Foi. É a idade que mais... Tenho 52. Nem os 50, nem os 30, os 40... Os 40, não é 41 nem 42. 40. Não consegui encaixar. Eu já lhe disse isto. E parecia que... Lembro-me de estar sentada no chão da minha cozinha com uma grande amiga a dizer: Sílvia, mas o que é que foi? Não estou. E parecia que toda a gente me perguntava para me obrigar a dizer 40 muitas vezes. E ele está nisto também. Eu digo sempre 30 e 10. Eu sei. Não. Isso vai acabar por entrar. Passa. Mas olha, é para dizer que fizeste entretanto uma dieta extraordinária, observas-te agora com muito orgulho e com razão. Olha, não fiz dieta nenhuma, deixei de comer doces, foi só isso. Porque fechaste a boca para os doces. Sim. Mas era muito guloso, eras? O açúcar era um género de motor para o cérebro, ou seja, mas é mesmo? Aquele efeito, sim, mas aquele efeito do açúcar, a glucose é que alimenta o cérebro. Exatamente, mas aquela sensação de coisa acelerada que o açúcar dá ajudava-me a pensar e a aguentar o dia. E tu sabes que tenho dias sim, meu Deus. Que começam. Sim. Olha, agora estava a dizer aconteceu isso com o estar em casa, quando ele se fechou 3 ou 4 dias. E aparece-me depois a dizer: comi tanta porcaria. E chocolate todos os dias, chocolate em todas as refeições. Chocolate. Eu ouvi-te uma vez a dizer isso: comi chocolate em todas as refeições. É verdade. Eu quero essa dieta. Aparece-me com borbulhas. Mas eu. Exato, acne juvenil aos 40. Sério? Mas na altura em que eu estava a fechar o texto, eu fechava o dia de trabalho a comer um frasco de doce de abóbora. Não, Nutella não. Doce de abóbora. À colherada. É o único que eu gosto. Nem era preciso pão ou bolachinhos ou não sei o quê. Era à colherada, pum. Depois ia-me deitar. Mas de facto, quero que saibas isso. Eu sei que vai entrar, daqui a uns tempos entra, mas para dizer que estás muitíssimo bem. Olha, ainda bem que dizes assim, que eu estou muito encalhado. Apareceu uma porta de casa, nem é preciso nada. Não digas isso! Não, mas é sério, eu sinto que ele está bem e está em alta ligação, é a segunda fase. Isso passa. Ele só precisa de umas férias, mas ele está viciado. E depois, este de facto é um mergulho nos textos e na vida e na poesia de Adília Lopes, portanto, estamos a falar da Maria José. A Maria José, que é uma pessoa extraordinária, esta escritora, que depois, Adília Lopes, portanto, é um pseudónimo que ela depois escreveu, Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira, e ela dizia mesmo: eu sou a Maria José. A Adília Lopes é uma coisa postiça, não é bem. Não a Maria José é que se tem que preocupar com as contas. Dizia ela? Sim, claro. E é extraordinário porque devo-vos dizer uma coisa. À partida, que conhecessem, é um teatro, um monólogo, baseado só num texto, um poetismo, eu se calhar não sei se ia ver, sinceramente. Já me disseram isso. Mas depois, estou a ser muito honesto, mas depois, espera lá. E, primeiro é o Ricardo Neves, que isso já ajuda, pronto. O que é que este homem conseguiu fazer com isto? E depois, pronto, eu tinha visto há pouco tempo estas duas coisas da Cleópatra e da Tudo sobre a Mãe, pensei, não, ela é maravilhosa, deixa cá ver.
E de facto surpreendeu muitíssimo. Tiveram a ajuda extraordinária da Inês, destas ilustrações. Esta coisa do Tulca, depois no fim até te perguntei, mas como é que isto é projetado aqui? Não há nada aqui a relevo, isto não sai mesmo. Esta magia, não é? A magia da imagem à volta dela, porque é difícil, é só uma mulher em pau todo o tempo, tu, Sílvia, um grande texto. Uma hora e tal de texto, pensei, como é que ela vai aguentar isto? E depois está tão bem revisitado as medusas e as baratas e os textos. Os textos dela também, claro, são 80% disto, não é? Está tão bem feito que é uma coisa, eu recomendo vivamente, porque surpreendeu-me imenso, achei que giro isto, e é diferente de uma só ler poesia, dizer poesia, não de poesia. Sim, um sarau. Não são textos lidos, assim, não são... São poemas colados uns nos outros, pelo Ricardo. É um puzzle, colados. Ter sido difícil fazer isto, porque são 1000 livros, faz de conta. São milhares de poemas e milhares de textos e foi um trabalho que fui lendo lentamente ao longo destes 4 anos e a trabalhar de forma diária, manhã e de tarde, todos os dias, desde julho, e terminei a dramaturgia já em outubro, portanto foram vários meses a fazer a seleção da seleção, a dividir os textos por capítulos e tentar encontrar uma forma de comunicação onde tivéssemos um espetáculo com princípio, meio e fim, não só, e as cenas em música, si, tudo aquilo que interessa, a ilustração, o videomapping, tudo aquilo está extraordinariamente bem construído. E é diferente das coisas que tu fazes, tu és também muito versátil nisso, não é igual a nada que tenhas feito, e eu achei muita piada a isso. A Adília, depois, tu acabaste para ir em setembro, outubro, ela depois morre em dezembro, que é 30 de dezembro do ano passado, é a maior das penas, acham que ela não ter assistido a isto. Muita pena. Cada vez que eu acho que ela está curiosíssima. E que tenho o feedback das pessoas, eu sinto que este espetáculo cumpriu aqui uma grande missão, que é... Há muita gente que não conhecia a Adília Lopes mesmo. Exatamente. Ou que conhece assim coisinhas pequeninas. Sim. E que saem daqui com muita vontade. Olha, o meu sobrinho, por exemplo. De ler mais, conhecer mais. Sim. E que têm vontade. Tens que emprestar o bandolim? Ou tens que emprestar... Porque há coisas que acham, como ela tem coisas tão surpreendentes, que acham que é do Ricardo. Pois. Há textos e coisas que dizem, o Ricardo fez ali disso. Não. Ou com o Paulo Rego. Ela acha umas coisas que são... Eu digo, quando eu digo que não, o Ricardo fez um trabalho muito incrível de dramaturgia, de fazer a seleção e de conceber de os colar, de os costurar, mas sem palavras dele. Exato, não há nada a dificuldade. Sim, é incrível. Porque as palavras são todas dela, com essa exceção da Madalena Iglesias, ou algumas referências que ela possa fazer, não é? Sim. Mas, e acho que ela beneficiaria muito, tenho a sensação. Os textos são ditos, não lidos. Um diário, no fundo, lido em voz alta. E, portanto, a parte toda da passada à sala, a cadeira onde ela habitualmente escrevia, é extraordinário. Mas há coisas engraçadas. Eu, quando vou ver o espetáculo e me sento na plateia, misturado com o público, já aconteceu isto em 2 espetáculos em que eu... E nunca assisti isto em nenhum espetáculo meu ou noutro espetáculo em que há pessoas que estão a dizer o texto com a Sílvia. Que giro, como se fosse o John Bon Jovi a cantar um concerto. Que é o texto. As pessoas conhecem o texto, mas a Sílvia tem, enfim, o seu ritmo, a sua coisa, a sua voz, claro. E imagina, por exemplo, isto aconteceu em Lolé. A Sílvia diz aspas e a pessoa ao meu lado completou caspas antes da Sílvia dizer. Que é engraçado, exatamente, que é um poema que é só aspas, caspas. Sim. E as pessoas vão completando os poemas e isto é mesmo quase como estar a ver um concerto. Tudo, só tu? A Sílvia deu-te alguma sugestão ou não? Não. Tu conhecias o Estar em Casa, o Bandolim, eu não ajudei nada. Sim. Quer dizer, a não ser... Nós lemos, nós tivemos uma semana a ler e eu também vou medindo aquilo que as pessoas... gostam mais, ou riem mais, ou se relacionam mais. Isso eu também vou medindo. Mas depois fiz aquele trabalho de filho único que é depois fui para casa brincar sozinho. O Zé também, talvez, partilhávamos um pouco com ele, não era? O Zé Leite também participou. O Zé deu uma ajuda fundamental no trabalho de encenação, porque eu também estava a recuperar as mães, que está agora em cena também no Vilaré também. E sim, portanto, voltou eu não podia estar nos ensaios da tarde, só estava nos ensaios da noite, e a Sílvia e o Zé fizeram esses ensaios da tarde e avançaram com o trabalho mesmo sem eu estar presente. Sim. Tu és muito obsessiva a preparar as tuas personagens, Sílvia. Eu sempre que recebo assim texto, e quando é assim texto considerável, acho sempre que não vou ser capaz. Isto é mesmo verdade. Sim. Acho sempre, pronto, não vou conseguir. É normal. Isso pronto, e então a minha primeira opção é a coisa mais básica e estúpida e pouco interessante, que é, o que eu quero primeiro é decorar tudo. Para conseguir depois passar por uma zona interessante,
tenho que assegurar, nisso sou obsessiva, que é, eu tenho que decorar isto o mais rápido, tenho que provar a mim própria que, tecnicamente, depois posso fazer uma porcaria, mas que consigo adquirir aquele material todo na cabeça, que é para depois me libertar. E mas tu não tens auriculares e coisas, já não se usa? Usa-se, então não se usa. É importantíssimo, já não há o ponto, mas é uma, em caso, num dia que não estejas bem. O que eu pedi sempre aqui foi que eles me pudessem, porque era o que acontecia nos ensaios, não é? Tinha sempre o Zé Leite, ou o Tiago Extremores, que estavam, portanto, quando eu estava a fazer, eles estavam sempre a acompanhar. E eu pedi-lhes que estivesse sempre um deles ali no palco, que me pudessem, portanto, não é auricular, mas que me pudessem dar... Uma dicasinha, se hesitasses mais do que um verbo. E já foi preciso, sobretudo com os nervos das estreias, tudo, já foi preciso, que é, às vezes, pronto, isto teve várias cambiantes também, com coisas técnicas, e com a própria adrenalina do público, com a responsabilidade de saber que sou só eu, que, quando há mais alguém a pessoa pensa, eu posso estar muito... é isso, é mesmo assustador, é o medo, é mesmo, é horrível. Se eu tenho por ti, não é vergonha alheia, ao contrário, se eu tenho medo por ti, eu penso o que é que ela pode estar a sentir ali, a ver 100 caras a olhar para ela. Pronto, presas na palavra dela. Quem faz percebe, é uma responsabilidade grande por perceber que em mim está uma equipa inteira. Eu estou a representar o Ricardo, és tu que estás a cara. O trabalho da Inês, o trabalho do Sérgio, o trabalho de toda a gente, o trabalho do Simão. E então é mesmo, não sou eu de facto, eu estou ali com muita gente, mas na verdade é a minha cara que que serve para, pronto, sou eu que posso defender aquilo por toda a gente, não é? A equipa está toda ali comigo e então pedi, ultimamente tem sido este apoio que é só eu saber que está ali alguém. Só isso já dá uma segurança. É isto, pronto, já fiz uns quantos que não estão, mas sinto-me muito mais amparada. Sim. Ultimamente não tem sido preciso, mas eu sei que ele está. Exato, é outra coisa, é diferente. Às vezes é isto, o cérebro pega-nos muitas partidas e às vezes é alguém dizer casa. E eu, pronto, é isto, mas pronto, não tenho auricular, não tenho nada disso, tenho a confiança de que está ali alguém. Eu nunca fiz nenhum espetáculo com um ator com auricular, ou seja, isso existe, é acessível. Eu já fiz com colegas... Eu nunca tive. Eu lembro a Simone, por exemplo, eu vi o musical da Simone, daqueles do Tolial, que era o Alfaiate de Odessa, não sei o quê, ela diz, tem sempre, não recordo, mas a Simone também, pronto, já tem uma certa idade, é diferente. Mas tem tudo, dizem tudo no ouvido. Ele disse, estou mais descansada com isso. E o Zé Raposo, estava eu... Veio aqui também outro dia. Estava eu a falar com ele, estava eu em nervos ainda que tinha tudo para decorar, e encontrei-o, e estava a dizer isto, minha querida, é verdade, isto é horrível. Põe auricular. Mas eu percebo, quer dizer... para quê? Isto é um sofrimento e é verdade. Eu acho ao mesmo tempo que esse músculo da memória, por exemplo, a Custódia Galego tem quase 200 anos e é verdade, tem memória, exatamente. Mas nunca mais acaba. Toma elefantias ou aquelas coisas. Não interessa, mas funciona. Eu acho que sim, isso que tu dizes... Depois há ali um descanso que também pode não... Eu acho é que se tu fazes uma primeira vez não voltas a fazer espetáculos de decor. Acho mesmo. Ok. Isso eu tenho, é como um comprimido para dormir. Eu acho, exatamente. Olha, ganas de habituação. Faz parte da minha vida. Mas sim, acho mesmo que se eu puder fazer sem o que eu gosto, o que eu vejo, e de facto, de espetáculo às vezes faço coisas diferentes, que imagino que se fosse com auricular não podia ser tanto. Porque há um tempo que eu às vezes, por exemplo, acelero muito mais numas zonas e desacelero noutras, numa questão de, para mim, querer manter as palavras vivas e o espetáculo, de não cristalizar mais do que, pronto, já naturalmente tem de ser. Exatamente. Que imagina alguém a dizer o texto, é obrigatório, não é? Para tens que ouvir e reproduzir. Olha o nosso tempo, após tempo. Definitivamente as Bahamas é outro espetáculo, nós temos um minuto para acabar, é só para dizer às pessoas que têm estas duas criações, não perder o estar em casa, como podem bem ouvir pela Sílvia Filipe e pelo Ricardo, é um grande espetáculo, e o meu conselho, não percam, até 11 de janeiro já sabem, e também está definitivamente as Bahamas, que também está no Variedades, quartas e sábados às 7 e domingo às 8, este é às 7 e depois o estar em casa é às 9h30. Exatamente, as pessoas podem ver os dois espetáculos no mesmo dia. E no meio vão à Gina jantar. Exatamente, podem ver as Bahamas. É uma hora cada um. Das 7 o meu é 1h10. Sim. E depois tem um intervalo das 8 até às 9h30. Vamos animar a parte maior. Convém dizer que paramos porque já tive uma colega uma amiga que queria comprar bilhete, entre o Natal e o Ano Novo, nós
paramos. Naquela mesmo. semana? Okay. Aquela semana Pronto, paramos. É importante, ainda bem. Voltamos Pronto. a 2 de janeiro até 11. Até 11. Exatamente. Muito bem. Não falamos mais das Bahamas, porque a Custódia já acabei de falar dele em 18 de janeiro do ano passado, portanto eu tive a sorte de o ver antes de começar a sua itinerância. Este depois vai ter alguma itinerância também? Eu gostava muito que o espetáculo tivesse uma circulação pelo país. Sim, tu és muito bom nisso e costumas fazer isso, fazes questão. Isso é importante. Sim, eu gostava mesmo. Oxalá. Temos de fazer aqui o levantamento das nossas agendas. Até porque não é uma equipa assim tão grande para te levares. Este não tem esse problema, como o Shakespeare tinha, este não. Temos a Sílvia debaixo do braço e lá vamos nós. Exato. É verdade. Aí vai-se. Então, muito bem. Eu quero agradecer muito aos dois, à Silvia Filipe, que é ao Ricardo Neves. Obrigada, claro, já sabes, estar em agradeço. casa, e definitivamente, as Bahamas, são duas peças que estão ali no Teatro de Variedades em Lisboa, até 11 de janeiro, as duas, uma às 7 e outra às 9h30, aproveite. E Silvia, há de voltar, porque eu gosto muito da tua energia também. O Ricardo já sabe, o Ricardo já tem direito pela bonequinha. Mas tu, porque é a quinta vez que vem, mas tu vais voltar porque de facto divertes muito e fazes coisas muito diferentes, em registros diferentes e sempre com uma grande qualidade e um grande brilho profissional. És um grande exemplo para nós todos. Bem-ajam e aos dois, boas festas. Obrigada igualmente.